aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e deixa seu like nesse vídeo. Hoje, um dia bem mais chatinho, apesar do índice ter subido sem nenhum respeito depois, mas ele começou bem chatinho. Hoje tinha payroll. Normalmente o comportamento do dia é duvidoso, normalmente acontece dessa forma, sem nenhuma surpresa. Começou totalmente lateral, com movimentinhos curtos, zero sentido fazer qualquer tipo de operação de cruzamento dessa forma, então eu não fiz nada. Na verdade, eu me propus a não fazer nada até o mercado absorver o resultado do payroll. Eu não opero notícia de payroll, tenho operacionais para isso, mas eu não faço. Apesar que hoje o índice não fez nada, né? Ele quase não movimentou na hora do payroll. Já tiveram vezes em que ele mexia absurdamente, assim como no dólar. O dólar também, o movimento foi bem fraquinho, depois sim, ele caiu bem, mas na hora da notícia o movimento foi bem fraco. Então no índice ele não fez diferença nenhuma para quem estava em operação, mas ficou assim, né, com as médias flat, sem ir para lugar nenhum, sem fazer coisa nenhuma. Quando dava os cruzamentos não fazia sentido entrar, exatamente por isso, né, até por conta de estar perto da notícia. Zero sentido entrar em qualquer tipo de operação nesses cruzamentos curtinhos. Quem entrou com certeza ficou ali brigando para tomar stop, porque os movimentos foram todos inferiores a 160 pontos. Então, eu me propus a ficar fora. Quem entrou nesse bolinho aqui foi sendo estopado. Nesse cruzamento de alta aqui, a primeira tentativa foi estopado também, é o que eu falo, não faz sentido nenhum fazer entradas quando o mercado está desse jeito. Aí depois ele fez um movimentinho maior, tentou cruzar de novo, não andou. Aí esse cruzamento de alta aqui, ele estava com o estocástico no meio do caminho, então vocês sabem que eu normalmente não faço esse tipo de operação. Faço em algumas situações pontuais, quando eu já estou com resultado expressivo no dia, resolvo arriscar. Eu não tinha feito nenhuma operação, então não fazia sentido eu fazer a minha entrada aqui. Aí o que acontece? Eu percebendo esse movimento do mercado, mesmo depois da notícia, ele continuou com o mesmo comportamento, é o que eu falo para vocês. Normalmente todo operacional funciona, porque a gente precisa aprender quando a gente deve usar o quê? Cruzamento de médias é um operacional de tendência. Sem tendência, ele não funciona. Não adianta operar se não tem tendência. Ele estava como? Lateral. Então eu tenho que buscar. Ou eu fico de fora, ou eu tento um operacional que possa me dar possibilidade de fazer esse tipo de trade mais curto. Então, que foi o que eu fiz a maior parte do tempo hoje, que é algo que eu não gosto tanto. Eu prefiro estender minhas operações, vocês sabem, mas estava com cara de que o dia não ia dar resultado nenhum. Então, hoje eu fui fazer meu operacional de Keltner, que foi o que me deu algumas possibilidades. É outro layout, vocês sabem. Aí aqui eu vou mostrar aonde eu fiz as minhas entradas e o que aconteceu. Então, até para Keltner não estava assim uma coisa maravilhosa. Percebe que tinha alguns movimentos curtos acontecendo mesmo assim, mas eu fiz a minha entrada nesse primeiro, né? Fechou fora, reverteu, fechou dentro, fiz minha entrada. Esse primeiro era o primeiro trade, eu já entrei com alvo de 200 pontos, então eu não quis estender, não quis nada, eu já entrei com alvo de 200 pontos, porque o operacional de canal de Keltner é um operacional que você vai buscar poucos pontos. Normalmente é no máximo de um canal ao outro. Muito mais que isso, só se ele estiver saindo da lateralização para começar uma tendência. Então, normalmente, eu tento buscar o outro canal e saio da operação quando ele começa a reverter. Normalmente eu faço isso. Quando chega no canal, eu saio da operação. Então, nessa primeira eu busquei só 200 pontos. Nessa terceira, como eu já tinha ali a minha margenzinha, aí eu estendi para tentar buscar outro canal. Aí então nessa ele foi ali meio que picotado, mas eu consegui pegar 350 pontos. Aí novamente nessa daqui, aí foi um movimento melhor. Eu consegui pegar 400 pontos. Então para quem ainda não conhece esse operacional, tem vídeo no canal explicando ele, mas é super simples. Em resumo eu quero um box passando do canal e fechando fora do canal. Faz a reversão, faz o martelo tem que fechar dentro do canal. E aí eu faço a minha entrada e pego o movimento. Então aqui, deixa eu fazer uma
Não, cadê? Deixa eu pegar esse aqui que vai ficar mais fácil para vocês verem. Aqui. Então, esse box branquinho aqui fechou fora do canal. Aí iniciou um box novo, não teve força para subir, reverteu esse box, fechou dentro. Aonde eu faço minha entrada é nesse ponto aqui. E aí eu pego o movimento, eu sempre tento buscar o canal contrário. Eu indico, para quem não está acostumado ou para quem tem mais dificuldade em tentar estender, buscar 200 pontos. Que normalmente 200 pontos ele sempre anda. Porque pode acontecer da pessoa não ter aquele espírito de deixar o trade correr, querer proteger rapidinho, aí sai da operação. Então, eu digo para buscar pelo menos 200 pontos, então ele é super tranquilo operar dessa forma. Então, peguei esses 400 pontos aqui. Nessa daqui deu stop, então ele fechou fora, reverteu, né, o box aqui, o martelo. A hora que ele fechou dentro, eu fiz a minha entrada nesse ponto aqui, mas ele desceu só um pouquinho e já voltou e me estopou. Meu stop fica sempre um pouquinho acima do martelo, é o mesmo stop, ele é de 160 pontos, eu mantenho. Dá até para deixar com um pouquinho menos, mas eu deixo os mesmos 160 pontos, porque já tá na estatística ali, então já fica mais fácil. Então, nessa daqui eu fui estopada, aí ele subiu e depois ele fez o movimentinho, pagou os 200 pontos, mas paciência. Então, esses foram meus primeiros trades, todos canal de Keltner, porque não tinha tendência nenhuma, então não fazia sentido ficar olhando para cruzamento. Aí depois, deixa aqui, vamos voltar agora aqui pro layout de cruzamento. Quando ele me estopou nesse ponto, eu passei a observar para ver como que estava o movimento, porque lá eu não uso VWAP, não uso médias, não uso nada, então não sei o que está acontecendo. Aí a hora que eu volto para cá, eu vejo que o preço estava segurando bastante na VWAP, média de 200 já abaixo, e o preço começa a mostrar uma tendência de alta. Aí eu começo a observar esse movimento picotadinho, chatinho. Quando rompeu esse topo aqui, eu optei por fazer a minha entrada. Aí vocês vão falar, mas o estocástico não é cruzamento. Eu só olho o estocástico no cruzamento, na hora do cruzamento. Fora do cruzamento eu não olho. Se eu fosse olhar, eu ia olhar aqui, que foi quando cruzou. E depois ele foi picotado, mas ele manteve, porque ele não reverteu em momento nenhum. Quem entrou aqui não foi estopado, mas também não andou muito, né, no cruzamento. Eu estava na operação de canal de Keltner, então não estava vendo isso aqui. Mas provavelmente também não teria entrado pelo cruzamento. Mas quando ele rompeu esse topo, cadê? Aqui. Quando ele rompeu esse topinho aqui, eu fiz a minha entrada e peguei 1.100 pontos, feliz da vida, porque pelo menos o dia tinha valido a pena, porque até então eu tava ali só nos pontinhos mais picadinhos, não que seja ruim, claro, mas, né, vocês sabem, eu gosto das operações mais longas, e então tava sentindo falta de pelo menos um tradezinho aqui e saí feliz da vida quando saí dessa operação com 1.100 pontos. E de onde eu saí, ele subiu mais míseros 1.200 pontos. Olha que loucura. Quer dizer, eu saí, lógico, e aí eu não quis fazer mais entrada no meio do caminho, porque é aquela sensação de já subiu demais, vai voltar. Eu não vou ficar fazendo entrada em falha de fundo. Ah, funciona, mas eu não vou entrar. E aí subia mais um pouco. Falava, caramba, se eu tivesse entrado eu teria feito mais 500 pontos. Aí eu falo, não, mas agora já esticou muito, é muito arriscado, não vou entrar. Aí sobe mais 500 pontos. Aí eu fiquei só olhando e vendo o trem subindo e pensando, olha, se eu não tivesse ficado hoje, se eu tivesse... Porque o que acaba acontecendo é que eu normalmente deixo o meu stop gain bem afastado do preço. 250, 300 pontos. Se eu tivesse deixado, eu não teria saído da operação, eu teria me mantido. Mas como hoje o dia estava muito ruim, eu não ia ficar correndo risco. Eu fiquei protegendo com 150 pontos só. Então, quando ele fez essa reversão aqui, ele me tirou. Então, ele me tirou, buscou a 21 e continuou subindo. Eu não estava com vontade, vamos dizer assim, de deixar ele tão afastado, porque aquilo que eu falei, tinha feito poucos pontos, entrei em todas as operações hoje com um contratinho só, porque o dia estava chato, eu não ia me arriscar com mais contratos. E então, acabou que subiu mais 1.200 pontos e aí eu não peguei essa subida, porque não fazia sentido ficar arriscando entrar no meio do caminho, por mais que eu ficava olhando e ele continuava subindo e subindo e subindo. Falei, gente, esse treino não vai cair mais não. Não passou pela minha cabeça em momento algum fazer venda,
porque do jeito que ele subiu, eu não ia arriscar, porque ia ser extremamente perigoso. Então eu ia ficar de fora, ia até ter certeza que ele pudesse de fato cair. Mas então hoje eu fiz isso. No dólar, eu tentei 2 vezes, fiz a entrada no ponto que eu achava que era o melhor deles. Teve uma operação que chegou a andar 8 pontos e me tirou na entrada. Porque eu falei, como esse bicho caiu para dedéu, a tendência agora é ele dar uma bela de uma subida. Ele chegou a andar 8 pontos. Eu falei, eu vou deixar a entrada que eu quero aproveitar. Eu saio sem nada, ou eu pego uma bela de uma subida, pensando assim, vai pegar uns 20, 30 pontos. Imagina, voltou e me tirou na entrada. 2 vezes. Eu falei, quero mais saber de você não, deixa aí, não quero. Só não ia querer ser estopado, obviamente, então conforme ele foi positivando, eu deixei na entrada, mas aí saí sem nada. Nas ações hoje, o período da manhã que eu fiz as minhas entradas foram só trades curtinhos, assim, com menos ganho, né? Nem consegui o ganho mínimo que eu busco. E aí depois explodiu tudo, todo mundo resolveu andar, mas aí eu não estava olhando, perdi as entradas, aí não fazia sentido entrar depois. Então hoje foi isso. Deixa eu até mostrar aqui. Igual aqui na Petro. Olha essa subida. Que beleza. 3,5%. Eu fiz uma operação na Petro só, que foi essa vendinha aqui, mas deu muito pouquinho. Deu 0,5%, mas me tirou no retorninho, então ainda eu saí com menos. Eu acho que saí com 30,35, alguma coisa assim. Então foi bem fraquinho. Aí fiz nela, fiz Itaú, mas foi tudo operação curta. E depois os trem andaram e eu não estava vendo. Foi na hora do almoço, essa daqui, Itaú, mesma coisa, olha como subiu essa peste. Itaú ainda eu consegui pegar um movimento melhor, eu peguei essa queda dela aqui, então consegui pegar um pouco melhor. Olha a CSN, o CSN subiu 7% hoje. Essa daqui, se eu tivesse olhado ela na hora, ia dar um trade bom, apesar que eu ia ficar com um pouco de receio, porque ela já abriu acima das médias, ela não virou em momento nenhum, mas eu ia pegar um pontinho aqui para entrar e depois a bicha foi embora. Mas faz parte, né? Não é todo dia que dá para ganhar. Então hoje foi mais tranquilinho, não foi ruim, mas foi um dia mais chatinho para operar, porque lá no início ali foi praticamente nos scalpzinhos. Mas sexta-feira, dia de payroll, é assim que funciona. Então é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o dia de vocês tenha sido positivo, ou pelo menos não tenha sido ruim, né? De loss, pelo menos. Um bom final de semana para todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.